Atenção! Algo grande está para acontecer e, se você se afastar agora, poderá perder o exato momento que o céu preparou para você. Eu sou a voz de Deus falando sobre o peso das responsabilidades que você tem carregado, as batalhas silenciosas que você tem lutado sozinho, a dor invisível a todos e os gritos ocultos que ecoam na quietude das suas noites. Eu vi você orando pelas crianças, observei o medo do futuro tomar conta do seu coração e lhe digo agora, este é o momento certo para que tudo o que prometi se cumpra. Não deixe esta mensagem, pois uma decisão precisa ser tomada agora, e a direção que você escolher nestes próximos momentos moldará não apenas o seu amanhã, mas a sua eternidade. Você sentiu a atração da guerra espiritual, as mãos invisíveis que tentam oprimi-lo e sufocar o fogo dentro de você. O inimigo tem sido implacável, sussurrando que você está abandonado, invisível e sem ajuda. Mas ouça-me, meu Espírito Santo está falando agora mesmo, e eu não permitirei que essas mentiras criem raízes por mais tempo. Esta é uma mensagem alinhada com os céus, uma palavra profética sob medida para a sua vida, um milagre sobrenatural já em movimento. No momento em que você terminar de ouvir isso, a atmosfera ao seu redor mudará. As coisas que você pensava estarem perdidas serão restauradas, os perigos que você não sabia que o espreitavam serão desmantelados e seu caminho será coberto pela minha proteção espiritual. Não saia deste vídeo. Ainda não. Nos próximos momentos, revelarei a você as estratégias do inimigo que estavam escondidas à vista de todos, e colocarei em suas mãos as chaves para a libertação de perigos ocultos. Se você permanecer até o final, entenderá por que os atrasos aconteceram, por que as perdas foram tão profundas e por que a temporada que você tem vivido pareceu tão difícil. Estou prestes a abrir uma porta que nenhum homem pode fechar, para recomeçar com propósito em sua vida, para encharcá-lo com uma chuva de colheita abundante para lhe dar restauração de relacionamentos e provisão inesperada, muito além de qualquer coisa que você ousou pedir. Este não é apenas mais um momento, é o seu tempo determinado. Os céus estão se alinhando para este exato dia, para este exato minuto, para esta respiração que você está respirando agora. Há palavras que estou prestes a dizer que quebrarão as correntes que você vem carregando há anos. Se você se afastar agora, talvez nunca saiba o quão perto esteve da superação. Se permanecer, não apenas ouvirá, mas sentirá o vento da restauração soprar em cada lugar que esteve desolado em sua vida. Fique. Ouça minha voz. Deixe-me tomar sua mão e tirá-lo das sombras. O que está por vir não é apenas cura, mas cura física e emocional. Não apenas proteção, mas uma aliança divina que se interporá entre você e cada flecha apontada para o seu coração. Estou me preparando para colocá-lo no centro do meu propósito eterno, onde os milagres se multiplicam quando divididos, onde a paz se torna sua linguagem e onde cada passo que você dá é guardado pela minha promessa. A batalha em que você tem lutado está prestes a mudar, mas somente se você escolher caminhar comigo até o fim desta mensagem. Eu vi você passar por dias que pareciam intermináveis, quando o peso das responsabilidades a pressionava tanto que até respirar parecia um trabalho. Você carregou o mundo nos ombros, não apenas seus próprios fardos, mas as batalhas silenciosas de outros que nem sequer veem o custo que você paga. Sua mente tem sido um campo de batalha, seu coração um abrigo que acolhe as tempestades daqueles que você ama e, ainda assim, há noites em que a dor invisível a todos a quebra como uma onda. Você sorriu em público enquanto chorava em segredo. Você proferiu palavras de fé enquanto sentia rachaduras em sua própria esperança. Você orou pelas crianças, proferiu bênçãos sobre sua família, enquanto se perguntava se o medo do futuro engoliria os próprios sonhos que você um dia acalentou. Eu ouvi esses gritos ocultos. Há flechas disparadas contra você na escuridão,
planos, palavras e forças espirituais que buscam enfraquecê-lo até que você se quebre. Você pode pensar que elas vêm de pessoas, mas eu lhe digo agora, esta é uma guerra espiritual. O inimigo o marcou por causa do seu propósito eterno. Você não é um alvo aleatório, você é um portador de luz, e a escuridão busca sufocar essa luz. As batalhas que você enfrentou não são apenas circunstâncias, são tentativas calculadas de tirar sua confiança, de convencê-lo de que você está sozinho, de fazê-lo questionar se o meu Espírito Santo falando com você foi real. Mas eu vejo além da superfície. Vejo as armadilhas colocadas aos seus pés, os perigos ocultos esperando que você se canse o suficiente para ceder. O peso que você sente não é apenas emocional, é a atração de correntes invisíveis tentando impedi-lo de caminhar naquilo que já reservei para você. Essa ansiedade persistente, o cansaço repentino que surge quando você está prestes a dar um passo de fé, as interrupções e distrações que o impedem de orar, tudo isso não é coincidência. São estratégias, entrelaçadas na trama dos seus dias, projetadas para impedi-lo de ouvir a minha voz e receber a chuva da colheita abundante que preparei. O inimigo sabe que, se você compreender a verdade de quem você é em mim, se entrar na aliança divina que estou oferecendo, o poder dele sobre você será quebrado. Você enfrentou períodos em que os recursos secaram inesperadamente, em que relacionamentos em que confiava se romperam repentinamente e em que portas que pareciam certas se fecharam sem aviso. Não foram infortúnios aleatórios, foram interrupções planejadas para fazer você acreditar que eu o havia esquecido. Elas visavam roubar sua expectativa de provisão inesperada, destruir a esperança de restauração de relacionamentos, fazer com que você se contentasse com a sobrevivência em vez de se esforçar para cumprir plenamente as promessas que fiz. Mas eu lhe digo, nada está perdido para mim. Até mesmo o que o inimigo pretendia causar dano está sendo direcionado para um plano maior, mas você precisa enxergar o perigo como ele realmente é. Há vozes ao seu redor, algumas gentis, outras persuasivas, que falam como se importassem com você, mas seus conselhos o afastam de mim. Elas mascaram a transigência como sabedoria, a descrença como cautela, o medo como prudência. E se você não estiver ancorado na minha verdade, você se verá lentamente se afastando da própria fonte da sua força. Lembre-se, o inimigo nem sempre ruge, às vezes, ele sussurra. E esses sussurros podem afastá-lo ainda mais da minha proteção, até que você não reconheça o quanto se desviou. Conheço a solidão que você sente quando se entrega e não recebe nada em troca, quando o seu amor é recebido com frieza, quando os seus sacrifícios parecem despercebidos. Sei como você orou por mudanças, por sinais, por uma mensagem alinhada com os céus para confirmar que eu ainda o vejo. Esta é a mensagem. Estou expondo a realidade que você tem sentido, mas não consegue nomear. Você está sob oposição direcionada por causa do seu tempo designado para tudo o que preparei. Quanto mais você se aproxima do seu avanço, mais intensa a pressão se torna. É por isso que os últimos meses têm parecido mais difíceis, não mais fáceis. É por isso que seu espírito tem estado inquieto, mesmo quando você não consegue explicar o porquê. Mas há algo ainda mais perigoso do que os próprios ataques, é a tentação de se acostumar a eles. Aceitar o peso como seu anormal, acreditar que as batalhas silenciosas sempre serão suas para lutar sozinho, decidir que a dor invisível para todos é simplesmente o seu destino na vida. Essa resignação é a maior vitória do inimigo, porque se ele conseguir convencê-lo a parar de esperar mais, você deixará de seguir em frente. No entanto, a minha voz de Deus fala nessa resignação e a chama pelo seu verdadeiro nome, derrota. E eu não o destinou para a derrota. Olhe ao redor da sua vida. Os padrões repetidos de perda,
Os ciclos que parecem se recompor justamente quando você pensava estar livre não são coincidências. As constantes interrupções da sua paz, as explosões de medo do futuro, a tensão repentina nos relacionamentos justamente quando eles começam a se curar, são sinais de que a batalha ainda está em andamento. Estou revelando isso porque você não pode lutar contra o que não nomeia e não pode se proteger contra o que não reconhece. Você tem sobrevivido sob o peso de responsabilidades que nunca foram destinadas a você carregar sozinho. É hora de devolvê-las a mim. A verdade é que você está no limiar de algo grande que está prestes a acontecer. O inimigo sabe disso, e é por isso que a intensidade aumentou. Mas não deixarei seus planos darem certo. Eu lhe darei libertação de perigos ocultos. Colocarei um escudo espiritual em torno de sua mente, seu corpo, seus relacionamentos, suas finanças. No entanto, peço que permaneça alerta. Não deixe esta temporada inalterada. A decisão precisa ser tomada agora, confiar completamente em mim ou continuar lutando com suas próprias forças. Se você continuar tentando enfrentar a batalha sozinho, o cansaço tomará conta de você. A correria constante de fazer, consertar e controlar drenará seu espírito até que a esperança se esvaia. Mas se você colocar tudo em minhas mãos, se me permitir ser seu refúgio, desmantelarei as armadilhas, exporei as mentiras e derramarei a chuva da colheita abundante que você tanto espera. Restaurarei o que foi roubado, recomeçarei com propósito em cada área de perda e darei vida aos sonhos que você enterrou. Você tem me perguntado baixinho, quando isso vai mudar? Estou lhe dizendo agora, o tempo determinado para tudo está mais próximo do que você imagina, mas você precisa escolher adentrar plenamente o abrigo da minha presença. Isso é mais do que proteção contra o perigo, é a restauração da sua identidade, o despertar do seu propósito eterno e o estabelecimento de uma aliança divina que nenhuma força das trevas pode romper. A oposição que você sente é prova da sua importância. Se você não fosse valioso para o meu reino, não estaria sob tal ataque. Mas você é. E é por isso que estou lhe dizendo esta palavra profética agora, para despertá-lo, para despertar sua fé e para lembrá-lo de que os milagres se multiplicam quando divididos, o que eu derramo em você deve transbordar para os outros. Não se trata apenas da sua segurança, trata-se do seu chamado. As pessoas cujas vidas você tocará, os destinos que você influenciará, dependem de você permanecer firme nesta hora. Não se deixe enganar pelas aparências. O que parece perda pode ser eu abrindo espaço. O que parece atraso pode ser eu protegendo você de passos prematuros. O que parece silêncio pode ser eu preparando o momento preciso para o meu Espírito Santo falar e romper toda distração. O medo do futuro se dissipará quando você vir que eu já fui à sua frente, assegurando cada passo que você dará. O peso das responsabilidades se dissipará quando você perceber que eu já providenciei o caminho que o chamei para trilhar. Os perigos são reais, mas a minha proteção é maior. As lutas são pesadas, mas a minha força é ilimitada. Você tem estado no meio do fogo cruzado, sentindo que precisa escolher entre se render à luta ou se perder nela. Estou oferecendo um terceiro caminho, o meu caminho, onde você caminha protegido, restaurado e cheio da confiança de saber que cada passo é parte de um milagre sobrenatural em andamento. Fique comigo. Este é apenas o começo do que eu revelarei. Você não apenas verá a libertação de perigos ocultos, mas também testemunhará a transformação do seu coração. Os mesmos lugares onde você foi ferido se tornarão os lugares onde outros encontrarão cura. As mesmas áreas onde você sentiu vergonha se tornarão testemunhos da minha graça. E as correntes que o prendiam não cairão simplesmente, elas serão tão completamente quebradas que nunca mais poderão ser reconstruídas ao seu redor.
Você não foi esquecido. Você não é impotente. Você não está sozinho. E embora a noite pareça longa, o amanhecer já está rompendo. Eu coloquei diante de você vida e restauração, e a escolha é sua. Não abandone o abrigo que estou construindo ao seu redor. Permaneça por perto, e você verá que o que o inimigo planejou para a destruição se tornará a base para um novo começo com propósito eterno. Este é o seu momento, e pode ser tarde demais se você ignorá-lo. A batalha é feroz porque a bênção está próxima, e eu não deixarei que você a perca. Você viu o perigo. Sentiu o peso das responsabilidades dobrando seus ombros, as batalhas silenciosas apertando sua mente, o medo do futuro pressionando o seu peito. Agora, estou chamando você para o lugar onde essas coisas perdem o controle. A solução que ofereço não é uma fuga momentânea, mas uma restauração divina que o reconstruirá de dentro para fora. A questão diante de você agora é esta: você continuará carregando a dor invisível a todos com suas próprias forças, ou a colocará totalmente em minhas mãos para que eu possa iniciar o milagre sobrenatural que já o aguarda? Pense bem, porque esta decisão precisa ser tomada agora. O tempo determinado para tudo o que prometi está próximo, mas não o forçarei a isso. Eu o convido. Eu abro o caminho. Eu revelo os passos. Mas você deve escolher trilhá-los. Muitos ouvem a voz de Deus, mas se afastam por medo do que terão que liberar. No entanto, aquilo a que se apegam é frequentemente aquilo que os aprisiona. Você pode pensar que está se protegendo ao se apegar, mas, na verdade, está adiando a chuva da colheita abundante que estou pronto para derramar em sua vida. Estou lhe mostrando uma visão, uma mesa posta no meio dos seus inimigos, mas você está sentado sem medo. As flechas que antes o perfuravam agora caem inofensivamente no chão. Você está revestido de uma proteção espiritual tão completa que as armadilhas armadas na escuridão se desfazem antes que você pise nelas. Isso não é um sonho, é uma imagem da vida que preparei, se você confiar plenamente em mim. Mas, para alcançá-la, você precisa decidir em qual voz acreditará, nos sussurros da derrota ou no Espírito Santo falando verdade e vida à sua alma. Peço que imagine por um instante como seria a sua vida se você realmente acreditasse que eu estou lutando todas as batalhas por você. Como você falaria diferente? Como dormiria à noite? Como seria o peso das responsabilidades se soubesse, sem questionar, que eu já havia providenciado provisão inesperada para cada necessidade, que eu já havia posto em movimento a restauração de relacionamentos onde você pensava não haver esperança? Se você vivesse como se essa verdade não fosse apenas possível, mas certa, você veria o medo do futuro se dissolver. Você começaria a caminhar com a ousadia de alguém que sabe que seu propósito eterno não pode ser roubado. O dilema moral que você enfrenta é sutil, mas perigoso. Você deixará minhas promessas redefinirem sua realidade ou deixará sua realidade redefinir minhas promessas? Se você medir minhas palavras pelas suas circunstâncias atuais, sempre encontrará um motivo para duvidar. Mas se você medir suas circunstâncias pelas minhas palavras, sempre encontrará um motivo para ter esperança. Você não pode ter fé e medo na mesma medida, um sempre prevalecerá sobre o outro. E neste tempo determinado, você deve escolher qual deles governará seus passos. Alguns podem se perguntar, se Deus prometeu tudo isso, por que ainda não aconteceu? Eu lhes digo, adiar não significa negar. No reino invisível, houve uma feroz batalha espiritual pelo que lhes pertence. Cada vez que vocês oraram pelas crianças, cada vez que se recusaram a abrir mão da esperança apesar da dor invisível a todos, cada vez que declararam a minha bondade em meio à sua própria tempestade, vocês afastaram a escuridão. Vocês podem não ter visto, mas eu vi.
E eu armazenei esses momentos como sementes, prontas para brotar em uma chuva de colheita abundante. Mas a semente precisa cair no solo da confiança antes de poder crescer. Aqui está o conhecimento privilegiado que você precisa levar para a próxima temporada. A estratégia do inimigo tem sido esgotá-lo antes do avanço, convencê-lo de que o silêncio significa abandono e tentá-lo a tomar decisões por cansaço em vez de fé. Se você sabe disso, pode resistir. Quando sentir o peso repentino, você o reconhecerá como uma tática, não uma verdade. Quando o medo do futuro surgir, você o verá como uma flecha que pode ser desviada pelo escudo da fé. Quando os atrasos se estenderem por mais tempo do que você esperava, você se lembrará de que estou alinhando as coisas além da sua vista, garantindo que a bênção chegue no seu tempo perfeito. Eu lhe darei passos, mas não são passos de estratégia humana, são passos de rendição. Primeiro, você deve nomear o que tem lhe pesado. Invoque-o diante de mim, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça impossível de mudar. O que é nomeado pode ser entregue, e o que é entregue pode ser curado. Segundo, você deve decidir confiar no meu tempo sem estabelecer seus próprios prazos. Esta será a sua proteção contra o desânimo quando as coisas não acontecerem na ordem que você imaginou. E terceiro, você deve permanecer perto da minha voz diariamente, para que, quando as distrações e mentiras vierem, e elas virão, você possa discerni-las rapidamente e não lhes dar espaço em seu coração. Considere as escolhas que você está fazendo agora. Elas estão te atraindo mais profundamente para a minha presença ou estão alimentando os mesmos ciclos que te mantiveram preso? Você está ouvindo o Espírito Santo falando em seus passos diários ou está se afogando no barulho de vozes que não oferecem orientação verdadeira? Cada escolha constrói um caminho, e o caminho que você construir agora levará ao cumprimento das minhas promessas ou a outra rodada das mesmas batalhas das quais você anseia escapar. Estou pronto para recomeçar com propósito em sua vida, restaurar os relacionamentos que foram rompidos, inundar seus dias com provisão inesperada e cercá-lo com uma aliança divina que o proteja de todo perigo oculto. Mas você precisa decidir se ficará parado por tempo suficiente para que eu faça a obra. Restauração não se trata apenas do que eu devolvo, trata-se de transformá-lo em alguém que pode caminhar nessa restauração sem medo de perdê-la novamente. Haverá momentos em que você será tentado a pensar que minha proteção falhou porque algo ainda o machuca. Mas saiba disto, proteção não significa que você nunca sentirá a ferroada, significa que a ferroada não o destruirá. Cura não significa que o passado desaparece, significa que o passado não tem mais o poder de ditar o seu futuro. Esta é a visão única de salvação que estou oferecendo, não uma fuga da vida, mas uma vida onde cada parte de você está coberta, curada e alinhada com o seu propósito eterno. Você está agora diante de um limiar. De um lado está o familiar, os padrões que você conhece, mesmo que sejam dolorosos. Do outro lado está o desconhecido, o lugar para onde eu guio, onde a confiança é sua única bússola, onde os milagres se multiplicam quando divididos e as bênçãos fluem mesmo quando a lógica diz que não devem. Atravessar exige fé, e fé exige abrir mão das redes de segurança que nunca o mantiveram verdadeiramente seguro. O dilema moral é se você adentrará o desconhecido comigo ou permanecerá no conhecido sem mim. Não vou deixar você na dúvida. Eu vou guiá-lo. Colocarei sinais ao longo do caminho, não coincidências aleatórias, mas uma mensagem alinhada com os céus, uma palavra profética que confirma que você está trilhando o caminho certo. Haverá momentos em que a voz do meu Espírito Santo será tão clara que silenciará qualquer dúvida. Mas peço que permaneça atento, pois as distrações virão para afastá-lo antes que você possa ver a plenitude do que estou fazendo. Este é o seu tempo designado para que tudo mude. Se aceitar o meu convite,
você não apenas verá a libertação de perigos ocultos, mas também verá a restauração da sua confiança, a reconstrução da sua esperança e o despertar do seu chamado. Você deixará de meramente sobreviver sob o peso das responsabilidades para prosperar no fluxo da minha provisão. Você não mais temerá o futuro, porque conhecerá aquele que o segura. Agora, pergunto-lhe novamente, você confiará em mim o suficiente para entrar na vida que preparei? Você acreditará que algo grande está prestes a acontecer para você, não porque você seja digno por sua própria força, mas porque eu o chamei de meu? Você permanecerá em meio à guerra espiritual com a certeza de que a vitória já está escrita a seu favor? A decisão é sua, mas a porta está aberta. Entre nela e deixe-me começar a obra de restauração divina e proteção espiritual que marcará o resto dos seus dias. Eu lhe digo agora, no momento em que você escolher confiar plenamente em mim, a atmosfera em sua vida mudará. Você verá portas se abrirem que nenhum homem pode fechar. Você experimentará cura física e emocional em lugares que doem há anos, feridas que você pensou que sempre fariam parte da sua história se fecharão repentinamente, deixando não cicatrizes de vergonha, mas marcas de vitória. Você saberá o que significa ter o peso das responsabilidades aliviado, porque a minha força começará a carregar o que você antes carregava sozinho. As batalhas silenciosas que o mantinham acordado à noite perderão o controle, e o medo do futuro será substituído por uma certeza inabalável de que seus passos são comandados por aquele que segura a eternidade em suas mãos. Prometo-lhe libertação de perigos ocultos. Essas armadilhas armadas nas sombras, essas armadilhas projetadas para derrubá-lo sem aviso, serão desmanteladas antes que possam tocá-lo. Você caminhará por território que antes lhe parecia hostil e sentirá meu escudo espiritual como um muro de luz ao seu redor. A guerra espiritual que você enfrentou não apenas cessará, eu lhe devolverei o terreno que você perdeu durante a batalha. Você recuperará oportunidades, recursos e relacionamentos que o inimigo tentou roubar. Recomeçarei com propósito em áreas que você pensava estarem acabadas. Trarei a restauração de relacionamentos onde havia fratura e silêncio. Aqueles por quem vocês oravam, aqueles cujos corações pareciam inalcançáveis, sentirão a atração do meu espírito. Conversas serão reabertas, o perdão fluirá e conexões que pareciam mortas florescerão novamente. Mas, desta vez, elas serão mais fortes, porque serão construídas não apenas sobre a frágil confiança humana, mas sobre o alicerce do meu amor. Provisão inesperada chegará a você. Não por seu esforço, não por acaso, mas pela minha mão. Haverá momentos em que você verá meu suprimento chegar de forma tão precisa e oportuna que saberá, sem sombra de dúvida, que foi a resposta do céu à sua necessidade. Eu o encontrarei exatamente onde você pensava que não havia o suficiente, e você encontrará abundância. A chuva da colheita abundante não será um fio d'água, ela cairá. E você verá que essa colheita não é apenas para sua sobrevivência, mas para sua influência, que os milagres se multiplicam quando divididos, e a bênção que eu lhe dou transbordará para aqueles ao seu redor. Eu restaurarei sua paz. O ruído interior constante, os risos turbilhonantes, a tensão que tornava o descanso impossível, eu os silenciarei. Você dormirá sem o peso que carregava para a cama. Você acordará sem temor pelo dia que está por vir. O medo do futuro não terá mais voz em sua vida. Em vez disso, você acordará com a serena certeza de que está vivendo no seu tempo determinado para tudo o que planejei. Seu propósito eterno se tornará claro. As dúvidas sobre por que você está aqui, as perguntas sobre se sua vida realmente importa, serão respondidas pela maneira como eu começar a usá-lo. Você entrará em salas e mudará a atmosfera simplesmente por carregar a minha presença.
Você dirá palavras que penetrarão a confusão porque estão alinhadas com a voz de Deus. E você verá pessoas libertadas não pelo seu poder, mas pelo Espírito Santo falando através de você. Eu lhe darei alianças divinas, pessoas que estarão ao seu lado não apenas nos dias bons, mas também nas batalhas. Não são apenas amigos ou conhecidos, são aqueles que designei para a sua jornada, equipados para ajudar a proteger o que estou colocando em suas mãos. Eles protegerão, encorajarão e intercederão por você. E você, por sua vez, será um escudo para eles. Juntos, vocês realizarão mais do que jamais conseguiriam sozinhos. Eu removerei a vergonha que se apegou a você. O inimigo tentou convencê-lo de que certos fracassos ou perdas o definiram, mas estou reescrevendo sua história. Onde houve derrota, haverá vitória. Onde houve perda, haverá restauração. Onde houve tristeza, haverá alegria tão profunda que parecerá uma nova linguagem fluindo do seu espírito. Você não apenas testemunhará o que eu fiz, você viverá como o testemunho. Prometo que não desperdiçarei uma única lágrima que você tenha derramado. Cada clamor escondido, cada momento em que você se sentiu invisível, cada oração que você sussurrou pelas crianças ou por aqueles que você ama serão respondidas. Algumas respostas virão rapidamente, outras se revelarão com o tempo, mas todas revelarão a minha fidelidade. Mostrarei a você que, mesmo nos momentos em que você se sentiu abandonado, eu estava te segurando mais perto do que você imaginava. Eu lhe darei ousadia para caminhar em direção ao futuro que preparei. Você entrará em novos começos com a confiança de quem sabe que tem o apoio do céu. Você não recuará com medo do que pode dar errado, você avançará com fé no que eu já consertei. As coisas que antes o intimidavam não terão mais poder sobre você, porque você saberá que aquele que vai à sua frente é maior do que qualquer coisa que possa se opor a você. Você experimentará uma alegria que não pode ser explicada pelas circunstâncias. Essa alegria não será frágil nem passageira, estará enraizada na verdade imutável de que você é amado, protegido e tem um propósito. Ela o guiará através das provações e o manterá ancorado em bênçãos. E essa alegria será visível, outros a verão em você e serão atraídos por ela, sem saber a princípio que o que estão vendo sou eu vivendo através de você. Prometo que você nunca mais passará por uma temporada de guerra espiritual despreparado. Ensinarei suas mãos à guerra e seu coração a descansar. Darei a você discernimento para enxergar as tramas do inimigo antes que elas o alcancem. E quando os ataques vierem, você não será abalado, pois saberá que sua vitória já está garantida. Os perigos ocultos que antes o surpreendiam se tornarão impotentes diante do escudo espiritual que coloquei sobre sua vida. Nos próximos dias, você olhará para trás, para este momento, e saberá que foi um ponto de virada. Você verá que a decisão de confiar plenamente em mim abriu uma porta para bênçãos que você jamais poderia imaginar. Você se lembrará do peso que um dia carregou e se maravilhará com a leveza desta nova estação. Você se lembrará do medo do futuro e perceberá que ele foi substituído pela expectativa pelo que farei a seguir. E quando você falar dessa transformação, não dirá, eu consertei ou eu fiz acontecer. Você dirá, o Senhor me restaurou. O Senhor me curou. O Senhor me sustentou. O Senhor me deu um novo começo com um propósito eterno. E nesse testemunho, outros encontrarão seu próprio convite para entrar na mesma restauração divina e proteção espiritual que eu lhe dei. Esta é a minha promessa a você, serei fiel para completar a obra que comecei. Não o abandonarei no meio do caminho. Caminharei com você em cada passo, em cada vale, em cada vitória. E não importa o que o inimigo tente, ele não desfará o que estabeleci.
Este é o tempo determinado para que tudo o que declarei sobre você comece a se desenrolar. E uma vez que comece, nada poderá impedi-lo. Receba-a agora. Deixe que ela se instale profundamente em seu espírito. Esta não é uma esperança distante, é uma realidade presente que estou colocando em suas mãos. Você está entrando em um milagre sobrenatural, uma estação de transbordamento, um tempo de alianças divinas, uma vida protegida e fortalecida pela minha presença. Esta é a restauração pela qual você tem orado, a bênção que você ainda não podia ver, a chuva de colheita abundante que prometi. E deste dia em diante, você caminhará nela. Agora você ouviu a minha voz. Você sentiu o meu espírito confirmando que isso não foi um acidente, nem uma coincidência, mas uma mensagem alinhada com os céus, preparada para este exato momento da sua vida. Algo grande está prestes a acontecer com você, e pode ser tarde demais se você voltar aos velhos padrões. A decisão precisa ser tomada agora, apegar-se ao que eu disse, guardá-lo em seu coração e segui-lo com a certeza de que eu não o abandonarei. Você já suportou o peso das responsabilidades por tempo suficiente. Você carregou batalhas silenciosas, dores invisíveis a todos, gritos ocultos que ninguém mais ouviu. Hoje, você os colocou em minhas mãos. Agora, confie em mim para completar a obra. Você está entrando no seu tempo determinado para tudo o que prometi: cura física e emocional, restauração de relacionamentos, provisão inesperada, libertação de perigos ocultos e um novo começo carregado de propósito eterno. Estas não são palavras vazias, são a herança daqueles que escolhem permanecer na minha presença. Eu falei com o medo do futuro e o declarei impotente. Abordei a guerra espiritual e lhe assegurei a vitória. Prometi uma aliança divina e um escudo espiritual que o protegerá do que você pode ver e do que não pode. Não deixe que o inimigo roube esta semente. Ele tentará, com distrações, com dúvidas, com ondas repentinas de pesar. Mas agora você conhece as táticas dele. Quando as mentiras vierem, lembre-se do que o meu Espírito Santo está lhe dizendo agora: eu fui à sua frente, estou com você e não o deixarei. Este é o seu milagre sobrenatural em ação. Esta é a sua chuva de colheita abundante começando a cair. Leve esta palavra para os seus dias. Proclame-a sobre o seu lar. Declare-a sobre a sua família. Deixe que ela molde suas orações e suas escolhas. Toda vez que o velho medo tentar retornar, responda-lhe com a verdade de que você está sob a minha proteção. Toda vez que sentir o peso de velhos fardos, lembre-se de que sou eu quem os carrega agora. E quando as bênçãos começarem a se revelar, e elas começarão, não as esconda. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir, porque os milagres se multiplicam quando divididos. Se você sentir a minha presença se agitando em você agora mesmo, cele este momento. Diga amém em voz alta como um sinal de que você concorda com o que declarei. E escreva. Marque este dia em seu coração como o dia em que você escolheu confiar plenamente. E se precisar de um sinal para se apegar, lembre-se do número 1111, num lembrete de que estou renovando todas as coisas, alinhando sua vida com o meu tempo perfeito. Quando você ouvir, deixe que ele traga sua mente de volta a esta promessa. Este não é o fim da nossa conversa, é o início de uma caminhada mais profunda. Volte a ouvir as minhas palavras com frequência. Fique por perto, porque estou desdobrando esta restauração aos poucos, e cada passo trará novas instruções, novo encorajamento, nova força. O inimigo espera que você ouça uma vez e esqueça, mas aqueles que permanecem na minha palavra veem a plenitude da minha bênção. Ao partir daqui, não volte a viver como se estivesse desprotegido ou invisível. Você está sob a minha proteção.
Você está se movendo com a minha mão sobre você. Eu o chamei para se erguer das sombras para a luz do meu propósito. Caminhe adiante com a ousadia de quem sabe que nenhum perigo oculto prevalecerá contra o meu plano. E quando falar com os outros, deixe-os ver em você a prova viva de que eu ainda sou o Deus que restaura, protege e provê. Então, eu te envio agora, não de mãos vazias, mas cheio, com a minha paz que silencia o medo, com a minha alegria que fortalece, com o meu poder que protege e com a minha promessa de que os melhores dias da sua história ainda estão por vir. Vá com esta palavra em seu coração e deixe que ela o guie. Pois eu, o Senhor, seu Deus, estou com você por onde quer que você vá. Este é o seu momento. Este é o seu novo começo. Caminhe nele. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.